Meu amigo Daniel Maia, na palestra que foi ao ar terça-feira, entre tantas e pertinentes e bem colocadas situações, nos mostrou que os nossos maus pensamentos, eles indicam que o bem ainda não está completamente edificado dentro de nós. E também trouxe que o guia, que o modelo para que essa edificação se dê entre nós, esteve há cerca de 2020 anos, encarnado entre nós, que é Jesus Cristo. Para o nosso tema de hoje, tanto Jesus como a vontade em se transformar são fundamentais para que possamos fazer as reflexões que o tema se propõe. Sejam bem-vindos, irmãos da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, a SECAP. É um grande prazer estar aqui com os irmãos, ainda que por pouco tempo, fisicamente separados. Mas rogamos aos mentores espirituais da casa que permitam, que estejamos unidos por aquela que é a maior força de atração que existe no universo, que são os pensamentos que vibram na mesma direção e que possamos vibrar com o auxílio do Mestre Jesus e dos mentores da casa, no bem, na harmonia, na paz e no progresso, e que essas bênçãos cheguem aos lares de todos os irmãos. O nosso tema de hoje é a educação na visão da doutrina espírita. Antes da gente tratar deste assunto, colocar qualquer tipo de técnica, qualquer tipo de parâmetro que o Espiritismo entende que deva ser adotado no processo de educação do espírito, é preciso que entendamos que nós somos espíritos, que a partir do momento que fomos criados, viveremos para todo sempre, e que o espírito é criado para evoluir gradualmente e constantemente. Agora, só consegue evoluir quem está aberto às transformações, quem tem o entendimento que precisa e pode constantemente evoluir. Então, a vontade, a disposição é fundamental para que o espírito rode esse processo. E Jesus Cristo, ele é sempre, e tudo na doutrina espírita é a fonte do ensinamento, é a fonte do conhecimento, é o guia, é o modelo, é o caminho, a verdade e a vida, como o próprio Mestre nos colocou. E utilizando Jesus, como modelo, não poderia ser diferente. A educação na visão espírita busca em Jesus a sua inspiração. Porque há 3 condicionantes no entendimento da doutrina espírita em relação ao processo educativo que é o mais adequado no nosso atual estágio evolutivo para produzir um progresso constante e efetivo. E gradual, claro. Jesus, quando esteve entre nós, ele nos ensinou muitas coisas. Algumas delas nós ainda sequer estamos entendendo e estudando. E Jesus utilizou 2 métodos para desenvolver, os seus ensinamentos. O primeiro deles, o exemplo, que é o mais eficaz, que é o mais eficiente de todo o método educativo. Tudo que Jesus propôs que a humanidade fizesse, ele fez. Então, ele colocou na prática tudo aquilo que ele propôs. E segundo, Jesus ensinava pelas parábolas.
muitas vezes de difícil entendimento, né? Mas Jesus fazia assim porque a parábola, ela muitas vezes aqueles espíritos que Jesus teve contato, né, enquanto esteve encarnado, eram espíritos de um pensamento muito concreto, fruto de uma sociedade muito dura, muito rígida, né? Rígida nos sentimentos, rígida nas leis, rígida nas possibilidades de locomoção social, rígida nas religiões, rígida na sua educação, rígida em tudo. E uma sociedade rígida é uma sociedade que tem pouco espaço para transformação. Então Jesus tentava trazer, né, para o dia a dia daqueles espíritos, né, ensinamentos que eram completamente, né, quebravam paradigmas para a vida que eles levavam. E ao trazer para o dia a dia daquelas rígidas almas encarnadas, ele pelo menos dava uma noção básica do princípio. Mas Jesus era sabedor que os seus ensinamentos seriam atemporais, que venceriam as barreiras do tempo. E chegaria um momento que a humanidade já estaria mais evoluída intelectual e moralmente, já estaria mais flexível para quebrar paradigmas, e aí poderia, né, com os ensinamentos que ele deixou através das parábolas, se debruçando sobre elas, ampliar seus horizontes, aprofundar o seu entendimento. Mas ao passo do método que Jesus ensinou, que usou o exemplo e as parábolas, Jesus, se nós podemos dizer assim que Jesus se focou mais em algo, Jesus se focou em deixar para nós duas técnicas para desenvolver o sentimento fundamental para o processo de transformação do espírito rodar de forma eficiente. Jesus nos ensinou a perdoar e a sermos caridosos. Por quê? Primeiro que o perdão é a gente saber conviver, é o espírito saber conviver com o erro dos outros e com o seu erro. Tem que saber conviver com o erro dos outros, porque o processo de desenvolvimento moral dos sentimentos, intelectual, do trabalho, do espírito, é feito na convivência com outros espíritos, tanto no plano material quanto no plano espiritual. E ninguém consegue ter uma convivência saudável se não é capaz de superar o erro dos outros. Porque quem não é capaz de superar o erro dos outros fica preso a ódios, a rancores, se sente injustiçado, fica, né, tramando vinganças, fica preso, às vezes dias, às vezes anos, às vezes uma existência inteira a uma situação. E, por outro lado, precisamos aprender a nos perdoar, porque o processo de desenvolvimento ele passa pela fieira do erro, do insucesso, da queda, do tropeço. E quem não é capaz de perdoar os seus próprios erros, muitas vezes fica preso em sensações de culpa, em remorsos, fica com medo de seguir adiante, de cometer o mesmo erro, de vivenciar o mesmo insucesso, e aí, mais uma vez, não consegue ir em frente. Mas se a gente aprende a lidar com o erro, tanto do outro quanto do seu, não adianta nada se a gente não aprende a viver os relacionamentos de forma desinteressada, que é a caridade. Caridade é se aproximar das situações, é investir em coisas que não, a princípio não se terá um retorno imediato. Claro que não somos mais ingênuos, né? Ao estudarmos os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita, a gente sabe que o bem que planta hoje vai colher em algum momento. Mas é que na maioria das vezes isso é um trabalho de longa colheita. A colheita é lá distante.
E não pode ser feita de forma interessada, porque quem tem interesses diretos, imediatistas. A vida na matéria é de respostas imediatas. Então, ao propor que nós sejamos caridosos, nos relacionemos desinteressadamente, Jesus propõe que a gente tenha relacionamentos mais leves, mais tranquilos, distensionados, porque muitas vezes nossas relações não vão adiante, porque nós colocamos expectativas gigantes de retorno sobre o outro. Mas não basta ser caridoso com o outro, tem que ser caridoso com si próprio. Porque muitas vezes a gente entra em determinados empreendimentos, investe o nosso tempo, nossa atenção em determinadas circunstâncias, esperando colher resultados, né, enormes, criamos muitas expectativas. E quando as coisas não saem como a gente se sente fracassado, muitas vezes abrindo espaço para processos depressivos, abrindo espaços para ideias suicidas e alimentando sentimentos negativos que não ajudam em nada no processo evolutivo do espírito. Por isso que precisamos saber perdoar e viver as circunstâncias sem o peso das respostas imediatas, que é a caridade, é se aproximar de si, da sua necessidade evolutiva e dos outros, sem tanto interesse, né? Sem a preocupação do retorno imediato. Mas, né, tudo isso, né, só vai ter na vida do espírito um resultado amplo e profundo, porque vejam, a criação divina, ela é ampla e ela é, né, de infinitas possibilidades. Tudo isso acessível ao espírito, mas ele precisa, para usufruir, para absorver essa infinidade de possibilidades, ele precisa estar aberto a elas. Por isso que esteve entre nós, né, antes de Kardec. E é quando a gente fala de processo educativo, nós nunca podemos deixar de falar dessa figura que foi Pestalozzi. Kardec, codificador, estudou, né, num dos institutos criados por Pestalozzi. E Pestalozzi, nos diversos institutos que teve na Alemanha, na Suíça, Pestalozzi, independente, né, ele ficou mais conhecido pelo Instituto de Yverdon. Pestalozzi sempre apostou num sentimento que é fundamental para o espírito no seu processo de desenvolvimento, que é estar aberto à diversidade das possibilidades que Deus nos oferta. Um espírito preconceituoso, com ideias pré-estabelecidas, com pensamentos rígidos, ou seja, com verdades absolutas, ele tem muita dificuldade de evoluir, porque até mesmo a verdade, ela se transforma, ela se modifica conforme, né, o andamento das coisas e o aprofundamento do nosso entendimento delas, tanto intelectual quanto dos sentimentos. Então, Pestalozzi, vejam que em Verdun, por exemplo, em Verdun Pestalozzi recebia gente que tinha condição, a nata da sociedade suíça, alemã, francesa, espanhola, da Europa inteira, mas também recebia aquelas pessoas que não tinham condições financeiras de bancar seus estudos. Pestalozzi tinha ali mentes brilhantes junto a ele, mas também tinha mentes que tinham deficiências em organizar as ideias e seus pensamentos. Pestalozzi tinha pessoas com grande potencial físico, né, como se fossem atletas de ponta do dia de hoje, mas também tinha pessoas com deficiências físicas. Aliás, Pestalozzi que cria um dos primeiros institutos para deficientes visuais que se tem notícia nessa época que ele estava em Verdun.
Então vejam que Pestalozzi tinha um entendimento que a educação, o desenvolvimento das crianças e dos jovens se dá num espaço onde todos, os fortes e os fracos, os que sabem e os que não sabem, coabitam e se auxiliam mutuamente. Porque Pestalozzi acreditava que ninguém é tão forte que é capaz de por si só prover tudo que precisa, e ninguém é tão fraco que não possa, de alguma forma, nem que seja com a sua fraqueza, auxiliar no desenvolvimento do coletivo. E fazia esse processo sem essa estratificação de séries, de idades que a gente faz. Ele tinha todo mundo, né, estudava junto. E estudava em contato com a natureza, em contato com o mundo. Porque Pestalozzi entendia que ficar somente encerrado dentro de salas de aula não era positivo para a criança e para o adolescente, porque eles tinham que aprender na prática, né? Eles tinham que vivenciar a natureza para entender as leis que regem a natureza, as leis que regem o mundo, as leis que regem o relacionamento. Porque, afinal de contas, nós trabalhamos e nos relacionamos no mundo, né? Claro que dentro de casa, no nosso lar, mas também fora dele. E nada mais interessante de que construir uma educação sabendo se posicionar em todos os ambientes, no ambiente interno, no ambiente externo, dentro do lar e fora dele. E vejam que isso vai direto ao encontro do exemplo que Jesus nos deu. Porque Jesus, ele se aproximou mais dos pobres e desvalidos, dos esquecidos da sociedade do seu tempo, mas ele recebia a todos. E ele se aproximou dos esquecidos para mostrar para aquela sociedade rígida, dura de coração e dura de entendimento das coisas, com dificuldade de transformar as coisas, que mesmo estes desvalidos, estes renegados da sociedade, podiam muito contribuir com ela e precisavam dela. Não só contribuindo, como precisavam do auxílio. E veja, meus irmãos, como é que um espírito, estou falando só do nosso planeta Terra, vai absorver todas as possibilidades culturais que há no nosso planeta? Vejam, o Oriente tem uma cultura, o Ocidente tem outra cultura. É até injusto dizer, o oriental é assim, é assado. Não, porque no Japão se tem uma cultura, na China já é diferente, na Coreia de outro jeito, na Rússia asiática de outra forma, no Nepal, e a gente vai na Índia, olha aí que infinidade de possibilidades. O Ocidente, então, que vamos falar da Europa. Europa são várias culturas, né? Várias possibilidades. Quando vem para o continente americano, a América do Norte é uma coisa, a América Latina é outra, o Brasil, então, é um país de infinitas possibilidades culturais, sem falar nos povos da Oceania, sem falar no continente africano. Olha como é rico culturalmente o continente africano. Então, veja, meus irmãos, quantas centenas de encarnações, para que esse caminho não seja, né, de centenas de encarnações, para que a gente absorva todas as possibilidades que o nosso mundo permite, a gente tem a possibilidade de interagir culturalmente, dos povos se misturarem, mas só pode usufruir dessa possibilidade quem aposta na diversidade como uma ferramenta de desenvolvimento. E para que isso ocorra, não pode se ter preconceitos, não pode se ter ideias pré-estabelecidas sobre A, B ou C, não pode ficar preso a verdades absolutas, porque tudo na criação divina evolui e para evoluir precisa se transformar. Mas muitas vezes a gente aprende a perdoar, a gente aprende a ser caridoso, a gente também aprende a conviver com a diversidade, mas
Se nós não tivermos nesse processo uma quarta técnica, podemos dizer assim, um quarto sentimento na prática das nossas vidas, muitas vezes nós vamos acabar, por ingenuidade, né, sendo usado como massa de manobra, sendo manipulado por quem tem interesses, né, que muitas vezes são mais baixos, né, não visam o progresso. Kardec, o codificador da doutrina espírita, só se aproximou do espiritismo, primeiro porque não tinha preconceitos, ele estava aberto às transformações e à diversidade. Mas segundo, porque o que norteou a codificação da doutrina espírita foi algo que norteou a vida de Sócrates, o pai da filosofia, né? O pai do pensamento abstrato, porque quem tem a capacidade de abstrair, de enxergar além do que está na sua frente, é capaz de raciocinar as coisas e os resultados, as repercussões que elas vão ter no médio e no longo prazo. E Sócrates, porque buscou a verdade desde o princípio, entendeu, né, e norteou sua vida na busca da verdade, a importância de ser um ser racional. E foi a busca da verdade que levou Kardec a codificar a doutrina espírita, a se aproximar dos mortos, né, daqueles que já ele não enxergava, que já não estavam mais entre nós, algo assim, né, muito inusitado para o seu tempo. Mas Kardec, já fruto, né, de um período que a humanidade já não era mais rígida, já havia passado por tantas coisas, inclusive pelo iluminismo, né, que fez, juntamente com a reforma científica, que a gente saísse desse pensamento rígido e abstrato, poupou o pensamento abstrato. Kardec pôde codificar a doutrina espírita. E vejam, meus irmãos, que a verdade é uma busca que nunca terminará para nós. Porque quanto mais nós conhecemos, mais entendemos das coisas, mais ela vai se modificando e se aperfeiçoando. Quanto mais nós nos relacionamos, mais nós vamos entendendo de si próprio e dos nossos sentimentos. E vamos entendendo a necessidade de estar mexendo, né, na maneira como a gente se comporta e na maneira como a gente se relaciona. E o Daniel, na terça, nos disse que a doutrina espírita, né, e está lá na doutrina espírita, nos ensina a importância do autoconhecimento. Mas para se autoconhecer é preciso ter vontade. Porque quando a gente roda esse processo com caridade, com perdão, aproveitando e respeitando a diversidade, em busca sempre da verdade, mesmo às vezes que ela doa a nós mesmos, a gente vai ver que com o passar do tempo, a gente vai fazer aquilo que Jesus propôs, que é amar. Porque todo o foco da missão do Cristo encarnado foi nos ensinar a amar, de diversas formas, com diversas sugestões de padrões de comportamento, mas sobretudo com a preocupação de nos ensinar a viver esse sentimento, porque ele sabe que só nós saímos de pessoas concretas, duras de coração, duras de pensamento, duras de comportamento, para pessoas capazes, né, de abstrair as coisas, de superar momentos difíceis, de construir momentos de vitória, momentos de progresso, se a gente for capaz de amar verdadeiramente. Mas isso só é possível se o espírito, antes de mais nada, se autoconhecer, se autoanalisar e ter vontade de se transformar. A vontade é o combustível que faz com que esse processo ocorra. Quem não quer, não consegue. Não é por acaso que Jesus disse: pedi e obtereis. Porque quando a gente pede, mostra que há em nós pelo menos um sentimento: a vontade de mudar, a vontade de sair daquela situação, a vontade de chegar aonde
ainda não chegamos. Portanto, meus irmãos, a educação, na visão da doutrina espírita, ela é uma educação que visa que a gente entenda que nós somos espíritos fadados ao sucesso, mas para que este fardo positivo que Jesus nos deu, que Deus, quando nos criou para isso, que só vai ocorrer em nossas vidas se nós trabalharmos pelo progresso. Não é simplesmente sentar e esperar que as coisas aconteçam. É entender que na vida e no mundo, em tudo na criação divina, se transforma, tudo é dinâmico, tudo está em movimento o tempo todo. E em movimento, e um movimento evolutivo. Portanto, irmãos, para evoluir no ritmo necessário, no ritmo que o espírito precisa, é preciso saber perdoar, é preciso saber se aproximar das circunstâncias e dos outros de forma desinteressada, é preciso respeitar e conviver em paz com a diversidade, e é preciso buscar dia sim e dia também a verdade. Fazendo tudo isso, o progresso ocorrerá nos dias difíceis e nos dias fáceis, mas ele ocorrerá porque nós estaremos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, amando verdadeiramente, amando a Deus, porque quando respeitamos a diversidade da sua criação, estamos o respeitando, amando ao outro, porque quando fizemos para o outro aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos, nós os estamos respeitando, e respeitando a si próprio, porque quando a gente aprende a se conhecer, a se entender e a se perdoar quando comete equívocos, a gente também aprende a se amar, porque o Espírito nasceu para amar e nasceu para progredir. Um grande beijo no coração dos irmãos, a saudade ainda é grande, mas por detrás de toda essas circunstâncias que a pandemia nos trouxe, muitos ensinamentos há, e todos visando o progresso. Portanto, com pandemia ou sem pandemia, progridam, irmãos. Grande beijo no coração e até a próxima.